Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso Café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no livro de Atos, capítulo 23, versos de 1 a 11. Assim diz a palavra do Senhor. Paulo, fixando os olhos no Sinédrio, disse: Meus irmãos, tenho cumprido meu dever para com Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Diante disso, o sumo sacerdote Ananias deu ordens aos que estavam perto de Paulo para que lhe batessem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá a parede branqueada. Estás aí sentado para me julgar conforme a lei, mas contra a lei me mandas ferir? Os que estavam perto de Paulo disseram: Você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? Paulo respondeu: Irmãos, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, pois está escrito: Não fale mal de uma autoridade do seu povo. Então Paulo, sabendo que alguns deles eram saduceus e os outros fariseus, bradou no Sinédrio: Irmãos, sou fariseu, filho de fariseu. Estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Dizendo isso, surgiu uma violenta discussão entre os fariseus e os saduceus, e a assembleia ficou dividida. Os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjos, nem espíritos, mas os fariseus admitem todas essas coisas. Houve um grande alvoroço, e alguns dos mestres da lei que eram fariseus se levantaram e começaram a discutir intensamente, dizendo: Não encontramos nada de errado neste homem. Quem sabe se algum espírito ou anjo falou com ele? A discussão tornou-se tão violenta que o comandante teve medo que Paulo fosse despedaçado por eles. Então ordenou que as tropas descessem e o retirassem à força do meio deles, levando-o para a fortaleza. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: Coragem! Assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. No mundo em que nós vivemos, a marca é mais importante do que o conteúdo. Não importa se o tecido é bom, o que importa é a etiqueta. Estão valorizando mais o rótulo do que o conteúdo. O cristão também tem a sua marca, mas não dá para viver de aparência, porque justamente a etiqueta, entre aspas, do cristão, ninguém quer. Não dá para aceitar a etiqueta, o rótulo de cristão, sem aceitar o conteúdo daquilo que Deus espera dele. Quando percebemos que ser um discípulo não é apenas um rótulo, quando percebermos isso, ou uma marca, nós vamos viver plenamente o conteúdo. E certamente faremos diferença no mundo em que vivemos. Os discípulos ficaram conhecidos no primeiro século por serem pessoas de coragem, ousadas no falar, sem se importarem com suas próprias vidas. É o que nós já vimos em Atos 4:13, quando foi dito: Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. É o relacionamento com Jesus, por meio de sua palavra, que nos capacita a ter coragem para testemunhar. As virtudes de Deus são inumeráveis, mas uma das suas características é que Ele é um Deus de coragem. Tem que ter muita coragem para criar pessoas que depois iriam decidir não amá-lo.
tem que ter muita coragem para enviar seu filho ao mundo para morrer numa cruz por pessoas que não mereciam. Tem que ter muita coragem para confiar em pessoas como Pedro, João, Paulo e os demais apóstolos e discípulos, e eu e você, no cumprimento da missão que nos foi dada, mesmo sabendo que somos falhos e podemos deixar de cumprir. Um Deus corajoso como o nosso Deus, quando nos encontra desanimados, que tipo de palavra, consolo, conforto, ânimo que Ele pode nos dar? A Paulo lhe disse: coragem, coragem, por causa do quê? Da esperança que você tem. É necessário convicção nessa esperança. E de onde vem esse incentivo? Da plena convicção de que Deus está conosco. Deus não nos abandona e está sempre ao nosso lado, mas só manifesta ou se manifesta no momento certo, adequado, oportuno para que sua vontade seja feita. Paulo viera a Jerusalém trazer aquela oferta aos irmãos pobres da Judéia. Devemos lembrar que a sinceridade do apóstolo vai adiante dele. Os irmãos o haviam alertado do perigo, mas ele manifestou convicção ao dizer: que fazeis chorando e quebrantando meu coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Em Atos 21:13, ele disse isso, manifestando assim coragem e plena convicção. Ele foi acusado falsamente e procurou ser ouvido nas escadarias e na fortaleza, preso pelas algemas romanas. Só escapou de ser espancado porque apelou aos seus direitos de cidadão romano naquela ocasião. O que ele encontrou diante dos judeus só foi ódio, arrogância e insolência, e além de tudo, era prisioneiro romano. Foi nesse momento mais tenso e negro de sua história que Deus se coloca ao seu lado. Ele conforta com a sua palavra, dizendo: coragem, Paulo, ânimo, porque você vai ser testemunha em lugares mais distantes, em Roma. De onde vem isso? De onde vem essa coragem? De onde vem esse ânimo? Senão da esperança que ele manifestou, a esperança na ressurreição dos mortos. A esperança que o apóstolo tem o motiva a enfrentar várias situações. Mas ele é ser humano, como qualquer um de nós, e também passou por momentos de desânimo. Somos seres humanos e somos fracos e precisamos de uma injeção de ânimo. E o mesmo Deus que nos chamou é quem nos anima e encoraja em todo o tempo. Deus tem a resposta. Deus não lhe prometeu a liberdade da prisão e nem perspectiva de vitória nesse mundo, mas adiantou que ele viveria para testemunhar mais uma vez a respeito do Messias. Deus tem a resposta para os nossos problemas, mas a sua resposta nem sempre é do jeito que esperamos. Mas certamente é sempre o melhor para as nossas vidas. Você crê nisso? O que te motiva a continuar falando de Jesus? A ressurreição de Cristo é o fundamento da nossa esperança e ocupa e deve ocupar lugar central na pregação do Evangelho.
Nós cristãos não pregamos igreja, pregamos Jesus, pregamos o Evangelho, pregamos o reino de Deus. A mensagem é sempre Jesus, e Jesus nos garante a ressurreição. Isso me motiva, me encoraja a continuar lutando pela causa de Cristo. Deus não precisa de advogados ou defensores, mas de discípulos que deem testemunho com a transformação de suas vidas por meio da palavra. Portanto, é necessário coragem para falar de Cristo e entender que o sofrimento faz parte da pregação do Evangelho. Só vai ter esperança e sentir a presença de Deus quem tiver coragem para anunciar, testemunhar a palavra de Deus em sua vida e confiar que Deus o acompanha nessa jornada. Deus vem para confirmar a mensagem que o apóstolo prega e que essa mensagem deve ser pregada em Roma. Da mesma forma que você pregou até aqui, Paulo, é necessário que o faça também fora daqui. Para tal, é necessário coragem para falar e convicção na esperança da ressurreição. O cristão não é guiado pelas circunstâncias, mas pela certeza de que em Cristo é mais que vencedor. A marca do discípulo envolve convicção de que caminha com Ele em todas as circunstâncias, pois nesta vida é um peregrino e está aqui só de passagem. Envolve convicção na ressurreição, e isso o motiva a continuar, e envolve coragem para continuar testemunhando sua fé em meio às suas lutas. Nós não carregamos rótulo de religião, mas carregamos Jesus em nosso coração, manifestando-o ao mundo por meio de nossas ações. Que Deus te abençoe. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu.